A paz do Senhor, os irmãos. Vamos aqui a mais uma aula, a segunda parte da lição, que é crendo na graça de Deus. O ponto 2 dessa lição vai dizer: a graça de Deus traz o verdadeiro conhecimento. 2.1. Deus, quem nós éramos. De quem nós éramos. A graça de Deus revela-nos que éramos pessoas escravas dos nossos sentimentos egoísta e mesquinha, pois andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos e éramos, por natureza, filho da ira. O ser humano, por si só, tem uma inclinação para o mal. A graça de Deus conscientiza-nos disso com vigor. Nenhum ser humano se rende a tal verdade se a graça de Deus não a impactar. Pois quem, em sã consciência, assumirá sou mesquinho, sou mal, maquinei o mal contra o próximo, odeio você, só a maravilha e graça de Deus encoraja-nos a isso. Então aqui o estudo está falando que antes da graça de Deus nos alcançar, nós éramos pessoas ligadas à ira, ao mal. Por quê? Porque nós fazemos o mal por natureza mesmo. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Mas o porquê que ele diz isso? Porque se ele não tivesse Cristo na vida dele, ele continuaria fazendo tudo aquilo que ele fazia, que era perseguir os servos do Senhor. Porque quando nós não deixamos que o Senhor Jesus entre em nossa vida e seja o nosso guia, nós só fazemos maldade. E muitas das vezes fazemos aquilo que nem... fazemos uma maldade que nem percebemos. Às vezes achamos até engraçado, como às vezes brincadeiras de mau gosto, mas só que a gente está fazendo uma maldade com alguém. Muitas das vezes nós somos mesquinhos, temos condição de ajudar alguém que nós ajudamos. Não é porque não temos condição, é porque muitas das vezes tínhamos o prazer de ver a pessoa sofrendo. Quando nós estamos longe da presença do Senhor, muitas das vezes o inimigo nos usa para fazer a maldade e a gente nem percebe, e a gente nem se liga que está fazendo uma maldade. O que então vai fazer a gente se afastar dessa maldade que o mundo nos ensina? Pois o mundo hoje em dia está ensinando que aquilo que é ruim é bom. Sim, tem muitas coisas, ele vem com atrativo, falando, não, você faz assim, dessa forma, que isso é legal. Só que não é dessa forma. A gente tem que saber que quando nós estamos fora da presença de Deus, nós vamos fazer maldade, muitas das vezes, sem querer. E lá, quando a gente acaba de cometer essa maldade, aí vem o remorso. Não é o arrependimento, é o remorso que bate no nosso coração. Porque é assim, dessa forma, que o inimigo age. Ele age para que a gente não tenha arrependimento, mas sim remorso. Quando nós estamos na presença de Deus, que fazemos algo que não agrada o coração do Senhor, o Senhor nos traz à mente o arrependimento, para que a gente se arrependa e não faça mais aquilo. Ele vai fazer que a gente assuma os nossos erros, que erros muito difíceis nós assumimos, nós costumamos jogar o erro para cima do outro. Lembra de Adão e Eva lá no paraíso, que jogou o erro um para o outro? Então, quando estamos fora da presença de Deus, não temos coragem de assumir os nossos erros, só temos coragem de jogar o erro para cima de outras pessoas. Obrigado, Guilherme. Guilherme Fonseca, um grande abraço aí por você estar curtindo e compartilhando essa live. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. O ponto 2 dessa lição vai dizer: da misericórdia de Deus. Se a graça nos mostra quem somos,
Por outro lado, ela revela-nos quem é Deus. Um Deus misericordioso, amoroso e que deseja salvar todos os seres humanos. 1 Timóteo 2, de 3 a 5. Um Deus revelado em Jesus Cristo, como o Pai que ama os seus filhos e não deseja que nenhum se perca. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é Pai. Por mais errado que nós estejamos, Deus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre ao nosso alcance, com as mãos estendidas para que a gente venha sair do caminho do mal. Só depende de nós seguirmos o seu caminho. Só depende de nós esticarmos a mão, porque Deus já está com ela esticada e a gente só precisa esticá-la para que Ele segure as nossas mãos e nos ajude a caminhar. Ele tem uma misericórdia tão grande sobre a nossa vida que mesmo nós errando, Ele é conosco. Ele nos dá uma chance. Olha como Deus é, Ele nos ensina. Da mesma forma, quando um pai, eu creio que toda a maioria, grande maioria dos pais, quando vê seu filho fazendo uma coisa errada, vai chamar a atenção. Mas por que chama a atenção? Porque o ama. Porque o pai verdadeiro, a mãe verdadeira, não é aquela que passa a mão sobre a cabeça do seu filho quando ele está no erro, mas sim chama a atenção quando ele está errando. O verdadeiro amigo não é aquele que bate nas suas costas, concordando com tudo que você quer fazer. O verdadeiro amigo é aquele que, quando você está indo para o caminho errado, ele bate nas suas costas não para te elogiar, mas para falar assim: ei, volta para o rumo. O caminho que você está indo é tortuoso, é errado. E é dessa forma, Deus usando outras pessoas para nos mostrar a sua misericórdia. Deus é misericordioso com cada um de nós. Escute isso, leve isso para você. 2.3. Um chamado para proclamar as abundantes riquezas da sua graça. A graça de Deus nos conscientiza do que somos e quem Deus é, mas também nos chama a proclamar a sua riqueza para a humanidade. A operação desse dom de Deus não se limita a nós. Ele quer que todos se salvem, portanto, uma obrigação nos é imposta. Mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por isso ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando estamos ainda mortos em nossa ofensa, pela graça sois salvos. O que nós temos que fazer, o mais importante, é que a gente mostre para as pessoas que a bondade de Deus e quem é o Criador dos céus e da terra, que a gente possa mostrar para o mundo, a nossa obrigação é mostrar para o mundo que ainda há uma chance, porque existe pessoas achando que não tem mais chance, não tem mais jeito para a vida delas. Pelo contrário, existe jeito sim. É o que eu costumo falar. Deus não mede o peso do pecado. O seu pecado não é maior do que o meu, nem o meu maior que o seu. Existe consequência de cada pecado que nós cometemos. Existe consequência de cada erro que cometemos. Mas uma coisa é certa. Deus não vai medir o meu e o seu pecado. Porque para Deus, pecado é pecado. Seja uma mentira pequena ou seja uma morte que você tenha provocado. Um assassinato. É pecado, da mesma forma. Então compreenda que o pecado que o seu amigo cometeu ou comete, não julgue. Porque aonde Deus te tirou, é da onde Deus quer tirar seu amigo, quer tirar o próximo que ainda não teve um encontro com ele. Então que isso fique na sua mente. O sonho de Deus, o desejo de Deus é salvar todo mundo do pecado. Como um dia Ele te salvou, Ele te escolheu, te capacitou para que você também
venha salvar, tirar o caminho para outras pessoas, que é o caminho de Deus. Livrá-lo do pecado, mostrar-lhe que aonde eles estão vivendo não é bom, mas que você conhece um que não vai olhar para o que ele fez, mas vai olhar para o que ele vai fazer a partir do momento que ele aceitar Jesus. Então, faça o ID de Deus, faça o evangelho. Não olhe o pecado de quem você vai evangelizar, mas fala para ele que se ele aceitar Jesus, aquele pecado ele vai esquecer. E que ele não venha cometer mais, para que não venha ser pior para a vida dele. Espero que todos vocês hoje tenham gostado dessa aula. Eu quero agradecer a todos que assistiram, a todos que curtiram, compartilharam, e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Perdoe não falar muito o nome de todos, porque às vezes acaba passando, eu não consigo ler o nome de todos ali, mas que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, Simone, pela presença, e que Deus abençoe, e até amanhã na próxima aula. Que o Senhor Jesus abençoe a todos e dê um ótimo dia de